Olá, turma! Estamos no tópico 2 e essa é a aula 4, onde vamos falar dos conceitos de cinema que influenciam no trabalho do motion design. Então, cinema é todo ato de produzir filmes, e filmes são a sequência de imagens com som sincronizado. Conta uma história em uma linha do tempo, seja uma história linear ou não linear. Enfim, cinema influencia no motion design com direcionamentos para a construção do seu audiovisual, utilizando os fundamentos de linguagem visual que vimos lá na aula 2. Então, vai influenciar principalmente no modo que você vai representar uma história. Isso vai estar influenciando na escolha de tipo de roteiro, style frames, organização das cenas na linha do tempo, trilha e efeitos sonoros. Aqui em narrativa visual a gente vai ver a questão de storytelling lá na aula 6, que é a questão de style frames, que são as principais cenas que tu começa a desenhar elas, o estilo que elas vão ter, antes de fazer o storyboard, que aí já são mais cenas, as sequências, a organização de cenas na linha do tempo para dar a coerência e lógica entre um corte e outro, para dar sentido à história. E aqui em trilhas e efeitos sonoros também é utilizado até mesmo a Gestalt, como alguns princípios de antecipação. Então o cinema também define questões de direção de fotografia. O frame rate, que são os frames por segundo, né? Frame rate é a quantidade de quadros que vai ter em um segundo. Pode ter 24 frame rate, pode ser 30, 60 e assim por diante. Muita gente usa frame rate 24 para dar uma característica mais de cinema, por mais que não seja aquela imagem tão lisinha, eles querem, alguns diretores, dar esse aspecto de filme, de uma coisa mais artística. Algumas animações usam até mesmo 12 quadros por segundo. Né? Isso vai depender da direção, da escolha, para o estilo que tu quer dar para a animação. Né? Que questões de fotografia, cor, ISO, composição e movimento de câmera, mais voltado para posicionamento dos elementos dentro da cena. O enquadramento está também principalmente relacionado à distância da câmera para o objeto, tipos de lente que tu vai usar, o ângulo que vai estar, planos são os takes, cena é o conjunto de planos e sequência é o conjunto de cenas. Para daí sim, com várias sequências, tu tem um filme. Não sei se vocês já viram aqueles videoclipes que são todos gravados só com uma filmagem, sem ter nenhum corte, né? Só um take, chamado plano de sequência. Eu tenho uma sugestão de leitura para, caso vocês queiram saber mais dessas nomenclaturas aqui, vou deixar o link na descrição do vídeo. Lá explica um pouquinho mais sobre o que é cinema também, conta um pouquinho da história e de todos os termos aí que o pessoal do cinema usa. Aqui então temos as transições que são utilizadas na animação, né? Elas podem ser tanto animadas como match cuts, ou seja, elas podem estar passando por alguma transformação de animação, de desenho, né? Uma imagem que se mescla na outra, ou pode ser corte seco, que são os match cuts. E as transições elas são bem importantes porque marcam, né, a hora que acaba uma cena e começa outra, a hora que sai de uma câmera e vai para outra. E as transições podem ser bem criativas, trazendo bastante significado para o filme. Vocês vão dar uma olhada agora na referência que eu trouxe, vou deixar o link na descrição do vídeo, para vocês depois darem uma analisada. Vamos lá. Então, percebam sempre o que tem antes e depois de cortar de uma cena para outra. Quais são os elementos, onde que eles estão posicionados, o ângulo de câmera, para poder ter coerência de corte. E percebe a sensação que causa também em nós, os significados que traz para a gente enquanto espectadores. Então, transições de modo dinâmico trazem ou não trazem mais atratividade para a imagem, né? Isso que a gente não está nem vendo o filme, só estamos vendo alguns cortes. Então deixo como material complementar de estudo esse filme para vocês estarem assistindo. Tá? Feito, pessoal, cinema é muito mais que essa introdução que eu trouxe para vocês. Essas são minhas dicas do que estudar para ter coerência no trabalho do motion design. Não esqueçam de resolver o questionário dessa aula e até a aula 5, onde vou mostrar os 12 princípios da animação. Abraço e até lá!